Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus que se aloja em meu interior. Quando clamo por Deus, é Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai. O grande mestre budista Shinran também disse: a mente que acredita em Buda é a natureza búdica, e a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida, e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, treva alguma pode permanecer. Neste momento, chamo por Deus. Quando o ser humano chama por Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos os membros da minha família também são filhos de Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Então vamos à primeira parte, perguntas e respostas. Feminino, 35 anos. Percebo vários defeitos e sou muito crítica nos relacionamentos, inclusive com as pessoas que amo no âmbito familiar. Como me tornar uma pessoa mais dócil? Bom, não se trata de falta de docilidade, mas hábito, simplesmente hábito que você descobriu fazendo uma autoanálise e está querendo se corrigir. Se lhe faltasse a docilidade, você jamais iria se preocupar com as outras pessoas da forma como você se dirige. Então não se trata de docilidade. Há estudantes de determinadas faculdades que são treinadas para serem críticos. Para que possam exercer a profissão deles. E há filhos que são críticos por imitarem o pai ou a mãe que são críticos. Então, você precisa simplesmente treinar a não criticar. E para mudar esse hábito, não basta pensar, preciso deixar de ser crítico. Isso não é suficiente para que se mude o hábito. As pessoas que falam determinadas palavras ou expressões indevidamente é porque constantemente estão falando aquilo. E eu já presenciei uma pessoa que estava fazendo um relato e dizendo que no passado ele foi muito problemático, que vivia com uma turminha meio brava, e de repente ele soltou um palavrão, no meio de 600 pessoas. Um palavrão que normalmente não era local para se fazer palavrão, falar palavrão. E de repente ele solta outro palavrão. Quando terminou o relato, o pessoal foi falar com ele, falou: oh, você cometeu 2 gafes, você falou 2 vezes um palavrão feio. Falou, é verdade? Quer dizer, ele não percebeu porque era o hábito dele falar, por isso que tem que corrigir esse hábito. Então a tarefa que vou lhe passar são 2 frases para você repetir e sempre que você estiver atento a perceber que está fazendo uma crítica. A primeira é a frase de Jesus Cristo: não julgueis para não serdes julgados, e na medida que julgados, sereis julgados também. Então se você repetir, eu não devo criticar, não devo julgar, porque Cristo disse para não julgar, para não ser julgado. Então, o bom senso diz, para que eu vou plantar crítica para depois ser criticada? Então, dessa forma, você irá gravando no subconsciente que não convém criticar os outros. A segunda frase é ter em mente a norma fundamental dos praticantes da Shingon. Então, você repita para você mesmo: eu só vejo as partes positivas das pessoas, coisas e fatos. Eu só vejo as partes positivas
das pessoas e coisas e fatos. Se você repetir constantemente, e principalmente assim que acordar, essas palavras ficarão fortes dentro do seu inconsciente e não vão aflorar aqueles pensamentos, aquele hábito de criticar, mas virá na sua mente o quê? Ver as partes positivas das pessoas, coisas e fatos. É isso que vai acabar acontecendo. Segunda pergunta, feminino, 63 anos, casada. De 2 meses para cá, venho sentindo dores na parte inferior do abdômen. Fiz tomografia e foi diagnosticada diverticulose. Sinto dores todos os dias, acompanhado de constipação e às vezes de infecção de urina. O que fazer para melhorar isso? A região do abdômen, que compõe o fígado, baço, vesícula biliar, estômago, intestino grosso, intestino delgado. Então, são esses órgãos que compõem o abdômen. E o médico Dr. Frank Caprio, que é médico e psiquiatra também, já faleceu, explica que nos momentos agradáveis ou desagradáveis podem influenciar o seu sentimento, as suas emoções no intestino ou no estômago. E ele comprova dizendo o seguinte, a clientes deles que disseram, fiquei com medo e tive diarreia. Aliás, isso é comum com as pessoas quando estão nervosas, passam a ter diarreia devido ao estado nervoso. Ou então, tem pessoas que disseram, só de pensar nisso eu sinto náuseas. Então, o estômago tem sido considerado por alguns centro das emoções. Então, diante disso, o seu emocional, você precisa mudar o seu emocional. Agora, mudar o emocional para que lado do que se trata com quem que é? Por ter o caso com a urina, significa que o seu lado emocional, que você normalmente fica se corroendo, fica nervosa, irritada, é com relação ao seu esposo. Por esse fato que você tem que mudar esse lado, melhorar esse lado. Então, o Dr. Caprio mesmo cita que uma esposa pode sentir enjoo e como se dissesse, é meu marido que está causando esse problema no estômago. Na verdade, é ela que está segurando aquela irritação. E no caso, afetando o estômago e a urina, por quê? Porque você tem constantemente vivido uma série de insatisfações, de reclamações com relação ao seu esposo. Leia, mas leia mesmo o livro Lições para o Cotidiano, ok? Lições para o Cotidiano. E procure melhorar esse lado do relacionamento com o esposo. Agradeçam muitas vezes, toda hora que puder, tá bom? E quando estamos alegres, felizes, todas as células do nosso corpo, as 75 trilhões de células ficam alegres também, mas quando você fica irritada, chateada, nervosa, acontece também as células sentirem as suas emoções e consequentemente, manifestarão em algumas células, uma parte da célula, da célula, em um grupo de células, uma coisa chamada doença. Isso, na verdade, é uma materialização, é psicossomático. Aquilo que está na mente aparece no seu corpo. Você tem livre-arbítrio de pensar o que quiser. Ninguém pode impedi-la de pensar no que você quer, nos defeitos ou nas virtudes do seu marido. Mas se você segurar um peixe que está podre, o cheiro vai ficar na sua mão. E se você pensar nos defeitos do seu marido, você vai segurar a parte fétida, vai ficar com você. Então, procure ver o lado bom, que você vai estar sempre com aquele agradável aroma espiritual, com aquela sensação agradável de estar com um pensamento puro, dócil, e desaparecerão esses problemas. Então veja o que Cristo disse para não julgar, para não ser julgado. Lembre disso e 30 minutos na parte da manhã, 30 minutos na parte da tarde. Recite a página 97 do livro Conquista a Felicidade com Amor. Tem uma mentalização, é bom você repetir assim que acordar, antes de escovar os dentes. Outro detalhe, existe a lei da matéria também. Então, dentro dessa lei da matéria, diminua a carne vermelha. Procure comer bem menos do que você come na sua alimentação, a carne vermelha, e coma a laranja, porque a parte de diverticulite, segundo
que foi a maior médica especialista no ramo, isso na década de 90, a doutora Angelita, ela disse que o intestino, quando está com uma série de sujeirinhas, gorduras, acaba infeccionando certas partes do intestino. É a mesma doença que teve Tancredo Neves. Então ela disse que é importante, não é chupar, não é tomar suco de laranja, mas comer a laranja, porque o bagaço é tipo de uma escova que vai limpando. Então existe a lei da matéria, e o mestre cita isso no livro Mente, Alimentação e Fisionomia, da importância que nós temos que também olhar esse lado. Por esse fato, diminua o consumo da carne vermelha, esse é um ponto importante. E leia um relato que tem no livro A Razão de Ser Mulher, volume 2, e procure ter mais gratidão, mais compreensão para com seu esposo e menos reclamações. Pergunta número 3. Feminino, 29 anos. Há 2 anos que tenho síndrome de intestino irritável, que está prejudicando muito a minha vida, pois minha barriga fica muito inchada e ainda dependendo do meu emocional, me dá diarreia. Gostaria de saber o que posso fazer para me curar dessa doença. É exatamente o que eu acabei de falar, o que eu acabei de mencionar. Eu lembro quando era criança, quando as crianças ficavam irritadas e ficavam reprimindo a irritação, elas faziam assim com a boca. Ficava igual o sapo, que fica também inchando quando está irritado. Então é isso que está acontecendo com você. Então, conforme eu expliquei agora, os médicos e psiquiatras explicam que o intestino, o estômago, são a parte emocional, que corresponde, que capta as emoções das pessoas. Por esse fato é que você tem que procurar se harmonizar, e de modo que mude esse hábito de ficar com pensamento de aversão a isso, aquilo. Procure se harmonizar com tudo e com todos. O que você precisa fazer é mais empatia e não pensar que todos devem ser iguais a você. O que ocorre também é essa irritação que você está tendo, essa impaciência, que de um lado você é muito inteligente, mas essa inteligência você não está aproveitando de forma sábia. Ser inteligente é uma coisa, ter sabedoria é outra coisa. Então você aproveita a sua inteligência para agir com mais sabedoria. E é natural que quando a pessoa está muito na frente, às vezes fica irritada quando a pessoa que está lá atrás não está acompanhando. Então, da mesma forma, quando você fala alguma coisa e tem algumas pessoas que não entendem, não acompanham o seu raciocínio, você fica irritada, fica nervosa. Então, procure se colocar no lugar do outro, que você também passou por isso. Então, você entendendo com rapidez, por fato de você entender com rapidez, procure compreender, se colocar no lugar dessas pessoas, tá bom? Mais paciência, mais calma, seja até uma professora dessas pessoas, você professora no bom sentido, de procurar, às vezes, explicar certas coisas, certas dificuldades que as pessoas têm em entender uma coisa, um A ou B ou C, tá bom? Então, a irritação é uma coisa que vem do seu emocional e você precisa se controlar. Agora, como fazer? Na época de Emile Coué, ele notou que alguns profissionais hipnotizavam os pacientes para sugestionar aquilo que eles precisavam mudar dentro do subconsciente. Então, hipnotizava e falava palavras em um tom bem forte, de modo que as palavras ficavam gravadas no paciente. Mas Emile Coué concluiu que a hipnose não era o caminho correto, não era o caminho mais completo, porque nem todas as pessoas conseguiam serem hipnotizadas. E descobriu que o importante não é a hipnose em si, mas gravar no subconsciente. E então ele redescobriu o autossugestionamento. Eu digo redescobriu porque Emile Coué disse que na Grécia Antiga já se praticava o autossugestionamento. Então repita antes de dormir palavras da verdade que possam ajudar seus impulsos e fazer com que você tenha um autocontrole. Então eu quero, como citei agora, no Conquista a Felicidade com Amor, página 97, ali tem uma mentalização: sou filha de Deus, sou amável, sou bondosa, sou compreensiva, né? sou amável, sou bondosa, sou compreensiva, sou dócil,
sou filha de Deus, sou filha de Deus, eu não sou filha do pecado, Deus é meu pai, Deus é minha mãe, eu sou filha de Deus. E repetindo isso as 20 vezes assim que acordar. Assim que acordar é um momento importante, até o momento de você não levantar, antes de você se levantar da cama para ir escovar os dentes, faça a repetição dessas palavras. E durante o dia, a todo momento, vai pensando, sou filho de Deus, amável, harmoniosa, e procure ver sempre o lado bom das pessoas, coisas e fatos. E isso faz com que você não fique mais com esse hábito que você tem, tá bom? Então, pratique também a meditação Shinsokan, porque a meditação Shinsokan ajuda a pessoa a desenvolver um autodomínio, né? Um autodomínio, e dentro desse autodomínio também vem aquela paz interior, e você tendo a paz interior, o autodomínio, consequentemente, esses hábitos ruins vão desaparecer. Pergunta número 4. Feminina, 69 anos. Meu único filho, 33 anos, detesta minha família. Quando criança era amoroso, e quando adolescente era muito rebelde, desacatava os outros, enfrentou o pai falecido, meu marido, chegando a agredi-lo fisicamente. Nunca progrediu na vida, depende do meu dinheiro para tudo. Como posso solucionar essa situação? Vou lhe fazer uma pergunta e seja sincera consigo mesma. Não precisa comentar com os outros aquilo que você vai descobrir dentro de si, tá bom? A pergunta é, quando você soube que estava grávida, naquele instante, naquele momento, você vibrou de alegria? Você deu pulos de alegria? Vocês eram casadas quando ficou grávida dele? Ou mesmo que tivessem, que já fossem casados, na hora que você ficou sabendo da gravidez, você queria a gravidez? Ou seu esposo também queria, ou ele não queria a gravidez? Alguma coisa nesse sentido. Ou então, houve uma rejeição, às vezes não pela gravidez, mas rejeição pelo sexo. Queria do sexo, queria mulher, por exemplo. Mas ele estava definido que seria homem. Então, se isso aconteceu, e mesmo que após ter nascido tudo é bonito, tudo é maravilhoso, filhinho querido, mas precisa ver o momento que você soube que estava grávida. Então, se você não sentiu uma alegria profunda no instante que se confirmou a gravidez, leia o livro Educação do Renascimento. Leia com atenção e pratique o que ensina esse livro. E também pratique a oração do perdão, no mínimo 50 vezes por dia para o seu filho. E às vezes ele torna-se rebelde também, porque houve algum fato para ele agir dessa forma. As pessoas sentem, tornam-se agressivas porque algum fato mexeu com ele. Ou seja, um tigre ferido se torna muito agressivo. Qualquer animal ferido torna-se agressivo. Então ele foi ferido por algumas palavras, alguma coisa que alguém superior da família andou comentando, falando dele. Outra pergunta. Vocês tiveram aborto? Às vezes a esposa pode não ter tido, mas às vezes pode ter ocorrido com o esposo, com uma ex-namorada, e isso pode refletir muito, muito no filho, porque é filho dele também. Então, se aconteceu de ter um aborto, aquilo que está no livro Pela Paz dos Anjinhos explica exatamente esse comportamento do filho, que não vai para frente, porque a influência também dos anjinhos abortados, que é de mágoa, ressentimento, influi diretamente no irmão que está na Terra, até principalmente nos momentos importantes da vida, que é da formação, que ele está para o futuro, no momento que ele está exatamente importante do estudo e que precisa ter um desenvolvimento. Então começa a ter uma série de situações desagradáveis, de más companhias, partir para drogas, né? Trocar a noite pelo dia, comer muito doce e agressivos com os pais. Isso também é resultado e aquilo que consta nesse livro Pela Paz dos Anjinhos. Então, se isso aconteceu, leia o livro Pela Paz dos Anjinhos, dê um nome para o filho, para o seu filho que está no mundo espiritual,
batize, dê um nome. Se ele está no anonimato e não tem nome, isso não é nada agradável. E durante 21, 30, 49 dias, faça 49 dias. Uma oração especial para o seu filho. Dê o nome, chame pelo nome, peça perdão pelo que aconteceu, depois leia a Sutra Sagrada. Quinta pergunta. Feminino, 42 anos. Gostaria de saber o que eu estou fazendo de errado com relação à minha vida, porque está tudo errado. Estou separada e desempregada há 5 anos. Moro atualmente com a minha mãe, filho e irmão, que fica dizendo que para a família que eu fico mexendo com voodoo. Eu leio as Sutras Sagradas, leio os livros e tenho oratório desde 2013. Participo da Missão Sagrada e faço oração para encontrar a alma gêmea. Atualmente estou com os pés inchados, nem consigo pisar no chão. Tomo medicação e não resolve. O que será que estou fazendo de errado? O que você pensa que já está tudo bem, mas não está ainda, dentro de você ainda, você lembra certas coisas que do seu relacionamento com seu esposo, alguma coisa, alguns fatos tristes, momentos de irritação, de chateação, de aborrecimento, de decepção, e você ainda não perdoa seu esposo. Por isso que está preso ao passado, e quando está preso ao passado, você não avança, porque está amarrado ao passado. Perdoe, perdoe, perdoe seu esposo. Ou então, além dele, alguns irmãos, sua mãe, pessoas que andam falando coisas que te chateiam, né? Então, procure analisar bem a revelação divina da grande harmonia. Se fores vítima de algo, e você está sendo vítima de toda essa infelicidade, não aparece emprego, problema de inchaço nos pés, então isso é porque não está em harmonia com tudo e com todos. E sobre o que disseram que a Seichoné é voodoo, eu lembrei de um fato de um dirigente que me contou que um pastor falou para ele: vocês da Seichoné, vocês têm um Deus isso, não sei o que, Deus aquele, e começou a criticar, falando que é bruxaria, que não sei o que. Esse dirigente pegou a Sutra Sagrada e falou: eu vou te dar um presente, leia este livrinho, e amanhã você me conte o que você encontrou de errado nesse livrinho. Aí ele deu o livro, no dia seguinte ele falou com o pastor: você leu o livro? Li. O que você encontrou de errado dentro da sua concepção? Ele falou: não encontrei nada, absolutamente nada. Está tudo, esse Deus que vocês pregam é o mesmo Deus que nós pregamos na nossa igreja. E daí para frente, esse pastor passou a ter um respeito muito grande pela Seichoné. Então, às vezes, as pessoas criticam sem conhecer. Outro item, terceiro item, os pés inchados. Você não está dando devida atenção aos seus antepassados. Está falhando. Então você, todos os anos, pegue um balde de detergente e visite os túmulos do antepassado por parte do pai e da mãe também. Não adianta só visitar um grupo do antepassado e não visitar o outro. Tá bom? Leva o balde, o detergente para lavar a superfície, leve flores, e em casa diariamente não fique falhando na oração dos antepassados. E último detalhe, você vai conseguir um emprego muito bom, com certeza, se você ler e praticar o que está no livro Convite à Prosperidade, volume 1. Pergunta número 6. Gostaria de receber orientações sobre o caso de transtorno bipolar. Devo considerar como influência do mundo espiritual? Sim, às vezes sim. Meu avô materno suicidou-se e deixando 9 filhos, sendo os mais novos ainda crianças. Minha mãe tem 80 anos e tem apresentado comportamento irritado e nervoso sendo desrespeitosa com as pessoas próximas quando se sente contrariada. Como devemos ajudá-la a se equilibrar? Bom, primeiro detalhe sobre o transtorno bipolar. Quando se tem, alguns casos são psicossomáticos, quando se tem certos ressentimentos fortes com algum superior, no caso pais, avós, e isso pode manifestar esse tipo de problema. Mas dentro do lado espiritual, existe realmente uma necessidade de você fazer uma oração à parte, especialmente para o avô materno que se suicidou. Então, o que acontece?
Uma pessoa que teve morte trágica, suicídio, assassinato, essas coisas assim, que uma morte muito trágica, precisam de uma atenção especial. E é isso que o mestre Masaru Taniguchi explica no livro Melhore Seu Destino, Orando para os Antepassados. Essa atenção especial que ele se refere, ele mencionou alguns ascendedores antigos, a necessidade de ler durante 21 dias, 30 dias ou 49 dias, uma oração específica para essa pessoa. É a que você precisa fazer para o seu avô materno. Agora, uma pessoa que se suicida, quando ele chega no mundo espiritual, depois de um tempo, vem o quê? Um sentimento de culpa muito forte. E vem aquela sensação, aquele sentimento de que ele foi egoísta e covarde. Então esse sentimento de culpa é muito forte na mente dos suicidas, daqueles espíritos que são suicidas, que deixaram o corpo através do suicídio. Então você vai fazer uma oração à parte, 21, 30 dias ou 49 dias, não escolha 21 dias, porque vai ser o mais curto, não, até 30 dias ou 49 dias para o seu avô, e também converse para ele dizendo: vovô, toda a família perdoou o senhor está perdoado. É importante que ele sinta que a família o perdoou, para que amenize aquele sentimento de culpa, que é uma tortura. Quando vem aquele sentimento de culpa, é uma tormenta na pessoa. É por isso que Cristo sempre dizia: teus pecados foram perdoados. E depois leia uma oração da verdade em orações e, em seguida, a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. Bom? E com relação à sua mãe, você disse que ela apresenta comportamento irritado e nervoso quando é contrariada. Então, faça o que Cristo disse. O que ele disse? Se alguém te bater na face direita, dê à esquerda. Se alguém te pedir para dar 1000 passos, dê 1000 e mais 1000. Dê outros 1000. Ou seja, dá a quem pede e não resistais ao mal. Então, o que a sua mãe disser, se a sua mãe disser que a melancia por dentro não é vermelha, é azul, tá bom, mãe, tá bom, muito obrigado, é azul. Diga assim, dá outra face, né? Concorde com ela, não resistais ao mal. Se você começa a contrariar, retrucar, você fica retrucando o que a mamãe fala, é lógico que ela vai se irritar. Primeiro porque ela já guarda um sentimento de carência com relação ao pai que se suicidou. Então, o 5 desejo é muito forte no sentido de ser considerado, ser amado. 5 desejos: ser amado, ser elogiado, ser amado, ser elogiado, ser reconhecido, ser útil e ser livre. Então, ser reconhecida como uma pessoa querida, ser amada, é isso que ela quer. Então, uma pessoa como sua mãe, que teve o pai, que deixou tragicamente, e faleceu de uma forma trágica, deixando um problema sério para sua mãe, é lógico que ela sinta tudo isso, né? É natural que ela sinta carência, faltou afetividade, faltou a figura do pai em casa, porque ele se suicidou. Então vocês têm que dar aquele amor para a mamãe, não ficar contrariando, elogiando mais a mamãe, fazendo-a feliz, ok? E se ela disser alguma coisa: sim, mãe, tá bom, é isso sim, mãe, tá, muito obrigado. Não fica batendo de frente com a sua mãe, não. Isso vai deixar ela muito mais, ok? 7ª pergunta: sou mantenedor de Setionei, assisto a muitas palestras, leio alguns livros e sou muito feliz pela filosofia. Sonho há algum tempo ser funcionário público, já passei por muitas outras tentativas por vários anos, inclusive já passei em alguns. Há alguns anos atrás, um amigo meu acabou me prejudicando uma das vagas numa estatal e hoje já está aposentado com mais de 20 mil por mês. E eu estou aqui lutando para vencer. Agora, inclusive, entrei numa terceirizada dentro desse órgão, mas começo a lembrar da situação. Já penso em desistir. O que devo fazer para ser realizado e aprovado um concurso e tomar posse? Pelo que você descreveu, analisando superfluamente, você foi vítima de uma traição, de uma rasteira, como se diz na gíria, que o seu amigo lhe passou. Mas Karl Menninger menciona isso no livro dele, O Homem contra Si Próprio. Situações idênticas ao que você passou
E quem foi verdadeiramente que causou essa situação de você passar por isso não foi o seu amigo. Não foi o seu amigo, mas foi o seu inconsciente, tá bom? Em 82, mas em 1982, 83, eu estava no Rio de Janeiro, uma mulher disse o seguinte, que foi fazer uma pequena cirurgia de um cisto sebáceo e o médico errou e afetou todo o nervo do braço. Então ela disse, devo processar o médico? Eu falei, não, você tem que processar a sua mente. Falou, como processar minha mente? Eu falei, por acaso você na infância aprendeu que é pecador? Eu falei, eu era interna e tinha que ficar num canto da sala com uma vareta e batendo nas costas dizendo, sou pecador, sou pecador, sou pecador. Eu falei, por isso. Você estava se autopunindo, punindo, dizendo, sou pecador, por isso que você atraiu essa situação. Então, da mesma forma, né? Então você deve processar a sua mente que atraiu essa situação para você se purificar de um caso que você carregava dentro de você, que é um sentimento de culpa, de ter feito caso semelhante com algum amigo, algum colega, algum parente na infância ou em vidas passadas. Por isso, simplesmente agradeça ao marido que ajudou a te purificar dessa situação, tá bom? Então, não foi ele quem prejudicou. Por isso que o livro do Carmen chama O Homem contra Si Próprio. Então, você mesmo que foi buscar uma autopunição. Não foi por acaso que aconteceu. Uma hora eu vou explicar melhor, com mais detalhes, o livro A Humanidade Dentro do Pecado. Ok? Então, para entender melhor, você precisa se purificar dessa autossabotagem que você está cometendo. Perdoar esse amigo, simplesmente perdoar, agradecê-lo e pensar naquilo que você quer. Você quer uma coisa maravilhosa? Agradeça e vá em frente. Praticar a meditação em Shinsokan, todos os dias sem falta, e avançar crendo na vitória infalível. Acredite. E aquilo que você for ganhar é aquilo que você precisa merecidamente ganhar. Muitas vezes a pessoa ganha muito, mas se perde, fica escravo do dinheiro e esquece do lado espiritual. Mas você mantendo essa postura, o importante é o suficiente para que você tenha uma vida boa, confortável para você e para a sua família. Bom, então, outro detalhe importante, lembre-se, você sabe muito bem disso, que a raiz representa antepassados, o tronco os pais e os frutos são os filhos. Então, não se deve abandonar as raízes para que os frutos sejam bons. Para isso, leia diariamente a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade para os antepassados. Muito obrigado. Muito obrigado. Está um pouco diferente, porque o vizinho começou a dar umas marteladas com a reforma do apartamento vizinho, então precisei mudar de local. Então vamos continuar a parte 2. Um abraço para Gandu, Bahia, Catanduva, São Paulo, Regional Aricanduva, Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Gravataí, Rio Grande do Sul, Jandira, São Paulo, Cuiabá, Mato Grosso, Adamantina, São Paulo, Regional Guarulhos, São Paulo, Santa Isabel, Cidade Santa Isabel, São Paulo, Guaíra, São Paulo, Regional Belém, Belém do Pará, Cabo Frio, Rio de Janeiro, Franca, São Paulo, Ipameri, Goiás, Mococa, São Paulo. Alguém escreveu no chat a frase que retrata a sede e a fome de aprender a verdade. É o que Cristo disse, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, refere-se a aprender a verdade. E a frase é a seguinte: quanta felicidade, chegou a quarta-feira. Achei muito bonita. A autora da frase é Maria Augusta Cruz Del Forno. Muito obrigado, viu, pela colaboração. Então, gostaria de repetir, só que vou dar um reforço, eu vi que faltou explicar algumas coisas, na página 15 da Verdade da Vida, volume 27. Então diz, na maioria das religiões tradicionais pensava-se que o homem não poderia se aproximar de Deus se não sofresse, que não poderia purificar a alma se não fizesse penitências, que não poderia agradar a Deus se não gritasse, Senhor, eu sou pecador, com voz angustiada e fisionomia sofrida. Creio que não seja por maldade de alguns religiosos, mas por interpretação de texto equivocadas das escrituras sagradas, seja do cristianismo, do budismo, do hinduísmo, islamismo, etc. Isso é muito comum acontecer. O fato é que esse tipo de pensamentos que andaram transmitindo, isso gera medo
de Deus, as pessoas passam a ter medo de Deus. E, consequentemente, ocorre um distanciamento de Deus. A pessoa se sente distante, bem distante de Deus, porque tem medo, né? Então, quem tem medo de algo, procura ficar distante. Se você tem medo de um inseto, de um animal, você fica distante. Se você tem medo de um rato, você fica distante. Então, esse medo que acabam criando faz com que as pessoas não se sintam próximas, não se sintam junto de Deus, não sentem estar vivendo com Deus. Cristo não precisava reencarnar pelo altíssimo nível espiritual, mas veio para esclarecer a verdade. Yogananda e o mestre Masaru Taniguchi disseram que ele, Cristo, veio para ensinar que Deus é amor. E não é carrasco, não é verdugo, como dizem em espanhol, mas simplesmente pura e simplesmente amor. Mas os falsos profetas não entenderam dessa forma. Por isso que Cristo disse: não penseis que eu vim destruir a lei e os profetas. O que eu quero dizer é o seguinte: as profetas da época achavam que Cristo estava lá para concorrer, para ignorá-los, para desprezá-los, para desmenti-los, mas não era isso. Cristo disse: não penseis que eu vim destruir a lei e os profetas. Não vim destruir nem lei nem profetas. Não vim destruir, mas vim cumprir a lei, cumprir os mandamentos. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará a lei da lei. De modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, até que tudo seja cumprido. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18. Então, os escribas e fariseus distorciam e tinham poder. Falavam a verdade da boca para fora, mas não praticavam. Na parte que diz, de modo nenhum passará da lei um só tio ou um só i, até que tudo seja cumprido. O mestre Masaru Taniguchi explica, na verdade, da Vida, volume 30, que não passará da lei um só tio ou um só i, refere-se à lei da causa e efeito. E os karmas negativos que estavam plantando não iriam desaparecer e um dia teriam que cumprir. Por isso que quem planta colhe. Então não vai desaparecer nem um i, nem um tio, até que tudo seja cumprido. Quem plantou i vai colher i, quem plantou b vai colher b, quem plantou mamão vai colher mamão. E mesmo que passe o céu e a terra, ou seja, mesmo que a pessoa deixe a terra e vá para o mundo superior e depois retorne para a terra, o karma vai continuar. O corpo carnal vai ser outro, mas a pessoa é a mesma. A pessoa que está comandando aquele corpo carnal é a mesma pessoa. Por isso, o corpo carnal será outro, mas a pessoa é a mesma. O fato de uma pessoa usar uma roupa diferente no dia seguinte não significa que ela seja outra pessoa. Da mesma forma, o fato da pessoa voltar para a terra com outro corpo carnal é só a roupa que é diferente, só a roupa carnal que é diferente. Colher o que plantou não é castigo de Deus, né? Colher o que plantou é ação da lei da mente. E essa lei da mente tem vários nomes, né? Conforme já dissemos, a lei da causa e efeito, a lei do karma, a lei da ação e reação, a lei da causalidade, tem vários nomes, mas é a mesma lei. Então, na Sutra Sagrada, com o seguinte: aquele que cumpre a minha palavra não se afasta do caminho. E o caminho está com Deus. Aquele que cumpre a minha palavra não se afasta do caminho. E o caminho está com Deus. Então veja bem, na própria Sutra Sagrada, no início, bem no início, está lá a revelação divina da grande harmonia. Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Essa é a mensagem de Deus. Se fores vítima de algo, atingido por micróbios ou por espíritos baixos, é prova de que não estás reconciliado com todas as coisas da terra. Reflexiona e reconcilia-te. Faça uma autorreflexão. Faça uma autorreflexão e vá se reconciliar. Você verificará que a culpa não é só do outro, mas que você tem uma parte nessa. Você tem uma parcela, uma parcela, não digo de culpa, mas de uma causa que você plantou. Por isso que
Às vezes nós pensamos o outro está errado, mas nós temos que entender o todo, ter uma visão holística da situação. Se nós estamos colhendo uma situação e alguém veio de uma forma que nos causou prejuízo, é porque nós plantamos essa situação, ou seja, prejudicamos alguém num outro momento, seja nessa encarnação ou seja numa vida anterior, não necessariamente na última, porque o karma não significa que vai desintegrar na mesma encarnação ou exatamente na seguinte. Pode demorar 3, 4 encarnações para que ele possa desintegrar. Por isso que o mestre fala que o karma também está associado à oportunidade. Bom, o fato é que aquele que compreende a palavra não se afasta do caminho, ou seja, na revelação divina, diz o seguinte: se queres chamar-me, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Então, se você quiser que Deus se manifeste, você tem que se reconciliar. Não é que Deus determine, que obrigue você tem que reconciliar. É que Deus é amor. Então, você, para sintonizar Deus, você precisa estar na mesma frequência, na mesma vibração. E Deus é amor, se nós não vivermos o amor, não haverá sintonia. Da mesma forma, você tem o óleo e tem a água. Eles não se misturam, porque são diferentes. E Deus, com mágoa, com ódio, ressentimentos, não consegue sintonizar. Por isso que na revelação divina diz: se queres chamar-me, reconcilia-te. Né? Reconcilia-te simplesmente. Esta é a lei. Por isso que aquele que segue Deus, o caminho está com Deus. O caminho de Deus é o amor. E Cristo expressou isso em Mateus capítulo 5, versículo 19. Né? Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, violar o mandamento, que é a lei do amor, e ensinar coisas erradas, será chamado o menor no reino dos céus. E aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 19. Será chamado menor ou será chamado grande? Isso significa de acordo com grande espiritualidade, grande amor, né? Grande nível espiritual que ele vai alcançar. E menor aquele que refere-se à espiritualidade menor, que refere-se que vai estar no estágio inferior, por isso que refere-se, aqui está dito, menor. Então, significa que, entende? Significa que menor, ele vai ser um insignificante, ou seja, não vai conseguir entrar no reino dos céus, conforme disse Cristo. Mandamento, também, quando se refere-se a mandamento, não quer dizer ordem, que significa que é obrigação, que Deus está impondo. Deus não impõe nada. Deus deixou tudo no livre-arbítrio do ser humano. O livre-arbítrio é a liberdade de escolha, de você pensar, falar e fizer aquilo que você deseja. Então, esse é o livre-arbítrio. Mas, não pode se esquecer que nós somos regidos pela lei da mente, que é a lei da causa e efeito, que é a lei do karma. Você pode pensar, falar e fazer o que quiser, mas a colheita vai ser de acordo com o que você falou, pensou ou agiu. Não importa quem a pessoa foi na Terra. Por isso que, mesmo que a pessoa passar o céu e a terra, né? Passar o céu, passar a terra, disse Cristo, significa, mesmo que deixe a terra e ingresse no mundo espiritual, não importa se ele foi famoso, se foi rico, se foi governante, se foi político, deputado, senador, não importa se foi artista famoso ou não, não importa quem foi. Lá não entra, no mundo espiritual não é medido rótulo, é de acordo com a lei, né? Você manifestou amor, criou karmas bom, entendeu a verdade, consequentemente, de acordo com a sua vibração mental, de acordo com o clima que você tem, de acordo com a espiritualidade que tem, maior a espiritualidade, então maior você alcançará, galgará, conseguirá uma etapa, um estágio superior. Por isso que consta que Deus é lei, simplesmente age com a lei. Não é que Deus escolhe, Deus julga. Deus não julga ninguém. Deus não julga ninguém. Deus é amor. Por isso que Cristo disse, para prova de que Deus não julga ninguém, que Deus manda chuva para o justo e para o injusto. Então significa, Deus não está vendo quem foi justo e quem não foi injusto. É de acordo com a lei. Tudo vai de acordo com a lei. Dizer que o homem não poderia se aproximar de Deus se não gritasse, Senhor, eu sou pecador, com voz angustiada e fisionomia sofrida, essa atitude foi rechaçada por Jesus Cristo. Então não precisa fazer cara de coitado, não precisa fazer
aquele drama para dizer Deus, querendo sensibilizar Deus pelo seu modo de falar. Não é isso, é de acordo com a lei, né? Então Cristo disse, quando jejuardes, não vos mostreis contristados, cara de triste, de coitado, como os hipócritas, porque eles desfiguram seus rostos, né? Desfiguram sua cara, a fisionomia, para que os homens vejam que eles estão jejuando. Olha, eu sou coitado, olha, eu estou fazendo. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Não precisa mostrar. Querer mostrar é ego. É ego. Mas Deus não tem ego. Cristo mostrou que ele não tinha ego. Ele tinha anulado o ego. Então, o fato, gosto de citar esse exemplo, o fato de ele ter lavado os pés dos seus discípulos, significa que ele não estava apegado ao ego, a status. Ele se curvou, se ajoelhou, lavou os pés dos discípulos por causa da humildade. Então, é importante esse detalhe. O que eu disse agora está em Mateus capítulo 6, versículo 16. Em vez de mostrar que está jejuando, fazendo teatro perante os outros, Cristo ensinou. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora ao teu pai que está em secreto. E teu pai que te vê em secreto te dará recompensa. E orando, não useis palavras de vãs repetições, como os gentios, porque pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Querem falar bonito, querem florear demais, pensando que isso vai sensibilizar Deus. Não. Deus é lei, então, de acordo com a sua espiritualidade, de acordo com aquilo que você está vibrando, de acordo com que o seu sentimento de amor está se manifestando, de acordo com a vibração do todo da sua mente, é que isso é que vai importar. De acordo com o seu sentimento, não basta pensamento. De acordo com a índole, a espiritualidade, a personalidade, né, elevada de cada um, ou seja, espiritualidade, melhor, é o que mais define. Quando se perdoa e se emociona ao reatar uma amizade, as pessoas ficam felizes. Por quê? Porque o amor está inerente, está na nossa vida. Porque nós somos filhos do nosso Pai que é amor. Por esse fato é que sentimos uma alegria, sentimos paz. Ficamos felizes quando restabelecemos uma velha amizade que estava deteriorada, né? E as pessoas que vivem sempre tristes, passa a ter tendência, de acordo com a tristeza que ela vive, com aquele sentimento triste, as células também agem, sentem e procedem dessa forma. Ou seja, se a pessoa está triste, muito triste, as células todas do corpo humano também ficam dessa forma. Consequentemente, começam a aparecer problemas de saúde, coração, né? O fígado, circulação sanguínea, etc. Ok? Continua. Na verdade, da vida 27, página 16. Alegria é a vibração agradável de sentimento. Aquilo nós estudamos, mas é importante. Alegria é a vibração agradável do sentimento. Nosso sentimento, ela vibra agradável, de forma agradável ou desagradável. E a alegria é aquilo que vibra de forma agradável. Aquilo que vibra de forma agradável é a vibração, a vibração constitui sons musicais. Então, tipo de um som, é como se você vibrasse uma música triste ou música alegre. O sentimento de alegria é, portanto, uma música alegre, uma melodia agradável. A vida tem vibração alegre. E, consequentemente, tudo melhora. Estudamos, na verdade, da vida volume 1, não sei se todos estão lembrados, daquela senhora que, pela medicina, ela foi desenganada. E isso aconteceu nos Estados Unidos. Então, ela pensou, já que eu vou morrer, que não tem cura, eu vou viver da forma mais alegre possível. E começou a viver alegremente. Não é simplesmente sorriso, não, mas rir, gargalhar, viver alegremente, passar pelo lado bom, belo da vida. Então, sempre procurava rir na medida do possível. Por isso que a senhora disse, ria sempre que puder. Sempre que puder. Logicamente que velório não é lugar para dar gargalhada. Então, de acordo com o local, de acordo com as circunstâncias. Mas no dia a dia, rir e sorrir é muito importante. E essa senhora ficou curada. Nós todos conhecem que existem pessoas que são pessoas bem estudadas, né, que têm formação, boa profissão, até empresários, mas que se vestem de palhaços e vão dar alegria para as crianças que estão hospitalizadas.
E o resultado é que acelera a cura das pessoas, né? Uma ocasião em Biúna, isso foi na década de 70, e foi a década de 70 mesmo. Na academia de Biúna, tinha-se o hábito de, fazia parte da programação, assim que terminasse a meditação em Shinsokan, antes de das pessoas se dirigirem para o pátio para fazer a ginástica matinal, era feito o treino do riso, no próprio salão. Então as pessoas ficavam de pé e treino do riso. Então, do riso, o riso, conforme já dissemos, não é para rir porque está engraçado. Nós temos que treinar a rir para que normalmente nós possamos transmitir um sorriso e manter a mente alegre, nesse sentido. Por isso que nós damos gargalhada, é treino de riso, não treino do sorriso. Não é para mostrar o piano, simplesmente mostrar o piano, mas dar gargalhada para rir. Então, às vezes tem aquelas desenhos de rico rindo, né? Então, surge aquelas interpretações, rico ri à toa. Não é que rico ri à toa, ao contrário, né? Já disse várias situações que quem ri normalmente é que fica rico, porque o coração é aberto. Então a vibração alegre da vida é essa. Então, continuando aquele fato que aconteceu em Biúna, terminou a oração matinal, foi feito o treino do riso. Quando terminou o treino do riso, o preletor que estava conduzindo falou: agora vamos agradecer papai e mamãe, obrigado papai, obrigado mamãe. E tinha um senhor que quando ele ficou com as mãos justapostas, ele se assustou, porque ele não conseguia fazer esse movimento. Por que ele não conseguia? Ele sofria de mal de Parkinson. Então as mãos tremiam e era difícil ele manter aquela tranquilidade de juntar as mãos. Então ele conseguiu assim, obrigado papai. E o treino do riso, quando foi o treino do riso, ele foi ajustar as mãos, tranquilamente ele conseguiu, porque as mãos deixaram de tremer, devido a essa gargalhada. A minha sogra tinha um pouco de tremor também, quando eu falei: mamãe, eu chamava de mamãe, a senhora vai para Biúna, tá? Não tem companhia, não tem companhia. Que ela falava muito pouco português, mas era um seminário exclusivamente falado em japonês. Aí ela sempre se esquivava. Um dia eu falei: olha, agora a senhora vai ter que ir, porque eu comprei tudo, já paguei tudo, tá tudo lá para a senhora aí. Então vai. E foi, né? Quando ela voltou feliz da vida. E ela disse: somente indo para conhecer. E aquele tremor desapareceu. Então, vai no seminário, assiste, ouve palestras, relatos, faz o treino do riso, você volta renovado. Continuando aqui, alegria é a vibração agradável do sentimento, né? O que você sente triste, essa vibração, esse sentimento, projeta tranquilamente no corpo, né? Ninguém sai à rua com os braços abertos, sorriso, eu sou alegre, eu sou triste. Ninguém fala: eu sou triste, não. A pessoa gosta de extravasar quando está alegre, né? Quando está feliz da vida. E um relato que eu contei várias vezes, há 15, 20 anos atrás, é o relato do senhor José, lá de Brasília. O relato é muito interessante, muito bonito, por isso que eu contei várias vezes. E com o tempo eu acabei esquecendo de contar esse relato. O senhor José estava no carro e ele recebeu 2 visitas, um de cada lado. E a visita eram assaltantes. Ele: desce, vamos, desce. Ele falou: calma, filho de Deus, eu vou te entregar o carro. Ele saiu do carro e o assaltante disse: porque o senhor me chamou de filho de Deus, o senhor vai ter o carro de volta, mas hoje eu vou precisar dele. E levou o carro. No dia seguinte, exatamente no dia seguinte, o telefone toca na casa dele. Sou José? E disse o sobrenome. Sim, sou eu. Seu carro foi roubado? Foi. Está aqui na porta da minha delegacia. Quem está falando é o delegado. Então, por favor, venha aqui que nós vamos fazer a vistoria juntos, para que não pense que se sumiu alguma coisa do carro, pensar que foi a polícia que depenou o carro. E ele foi, se apresentou, o delegado e o senhor José foram até o carro, estava tudo lá.
Até o toca-fita, que naquele tempo tinha toca-fita de gaveta, estava lá. A única coisa que sumiu foi a revista da Seitonei. Não é que sumiu. O Filho de Deus trocou a revista com um bilhete. Ele levou a revista e disse: meu amigo que me chamou de Filho de Deus, desculpe o transtorno, um abraço. E levou a revista porque aquilo tocou muito nele. Então, esse é o fato eu conto porque quando você vê o outro como Filho de Deus, ele reage como Filho de Deus. Não adianta só falar da boca para fora e pensar, você é Filho de Deus, e pensar, seu sem vergonha, desgraçado, ladrão. Pensar dessa forma, ele capta a vibração mental. Mas como ele falou de coração, Filho de Deus, você vai ter o caro. Então, sensibilizou bastante o ladrão. E passados uns 2 anos, ou 3 anos, estive em Brasília e a cunhada do senhor José, a pretora Grau-Master, a pretora Yara, me disse o seguinte: o senhor sabe que o José morreu? Eu falei, eu soube. Pois é, ele apareceu no meu sonho. Eu falei, como é que foi? Existem sonhos que são coisas que estão no inconsciente, algum trauma, algum complexo, algum desejo, e no sonho aparece confuso, mas existem sonhos que são uma comunicação espiritual. Então ela disse, ele apareceu nitidamente no meu sonho, quando é espiritual, é nítido, bem o sonho, e eu estava, no sonho eu estava junto com o senhor e com o mestre, e apareceu José na nossa frente. E eu disse, José, você por aqui? Olhe bem a resposta do senhor José. Como o pretor Heitor conta meu relato nas palestras, eu tenho crédito de sair de onde eu me encontro. Então, veja bem, conforme nós dissemos que tudo é lei, o fato da pessoa, direta ou indiretamente, estar ajudando, favorecendo alguém, é um crédito, é um karma bom que está fazendo. Então, o fato de eu contar o relato do senhor José, ele ganhou crédito, porque através desse relato, foi possível ajudar muitas pessoas que necessitavam ouvir aquele relato. Por esse fato que é importante que as pessoas, muitas vezes, tenham um relato, mas ela tem vergonha de contar. Se tiver vergonha, use um pseudônimo, use outro. Mas o importante é contar o enredo, para que as pessoas sigam o caminho que você seguiu. Você praticou isso, conseguiu isso, praticou aquilo, conseguiu aquilo. É importante para as pessoas que estejam na mesma situação, encontrem o caminho para ser feliz. Por esse fato, é bom que cada um procure ser útil. Então, aqui quem quiser, é bom, pode mandar o relato, manda para o departamento de seminários, pode mandar e-mail, e nós iremos contar alguns relatos aqui, tá bom? Se não quiser dizer o nome, coloque as siglas, a abreviatura, as letras que iniciam seu nome e sobrenome, tá bom. O importante é que possa fazer essa caridade e ajudar as pessoas. Aí eu comecei a pensar, de vez em quando nós falamos sobre a humanidade isenta do pecado, falamos sobre a meditação em Shinsokan, e olhando um roteirinho que eu tinha feito, uma palestra já há algum tempo, eu achei muito interessante comentar hoje. Então, diz no livro Humanidade Isenta do Pecado, de acordo com os novos estudos no campo da psicanálise, os infortúnios do ser humano são forma de autopunição que ele aplica a si próprio, movido pela ideia do pecado sedimentada no fundo do seu subconsciente. Então, se a ideia do pecado latente no subconsciente for eliminada, é natural que as pessoas deixem de passar por certos infortúnios resultantes desse desejo de autopunição. Então, você, analisando a nossa mente, ela divide consciente e subconsciente. Então, a parte do consciente é a pequenina parte, é só 5% no máximo, e o resto é subconsciente. E, na verdade, a Vida Volume 8, o mestre fala sobre a mente de tendência. O que é essa mente de tendência? É o sinônimo de subconsciente, porque aquilo que está no subconsciente, enquanto mantiver lá, é uma tendência de que ela se manifeste, porque normalmente nós lembramos, vem alguma coisa na mente e depois nós pensamos.
Não é que pensamos que vai... Não, primeiramente sentimos, vê uma lembrança do inconsciente, é aí que nós pensamos, analisamos ou falamos. Por esse fato aqui, se nós quisermos que a tendência da nossa vida seja boa, nós não podemos deixar que essa tendência, que ou seja, a ideia do pecado, que tem que pagar o pecado, o sentimento de culpa que está muito forte, se mantiver, vai continuar causando problema na nossa vida. Ou seja, sem querer, ela vai ser arrastada por aquele sentimento de autopunição. Sem querer, ela vai passar por essa situação. Então, estaremos agindo como um sonâmbulo, né? Que levanta da cama e anda. Isso, ele não faz racionalmente, ele não faz pensando, ele está dormindo. Então, na realidade, se ele achar no sonho, ele vai seguindo pelo sonho. E se tiver um desenho de uma bola numa parede e pensar que é bola, e interpretar que aquele sonho é uma bola, ele vai chutar a parede. Então, mas não podemos ser levados por essa forma. Contudo, frequentemente os jornais noticiam casos chamados sonâmbulos que vão assim num lugar estreito e de repente ele acaba se desgovernando. Ninguém pôs a mão, o pneu não estourou, não teve problema técnico, mas ele acaba se dirigindo para o acidente. Mas na realidade a falha é do inconsciente, daquilo que está gravado no subconsciente. Nós então precisamos purificar esse sentimento, purificar aquelas ideias, aquilo que foram registradas. Precisamos renovar para que nós possamos viver de uma forma feliz. Então, por enquanto, vou encerrar aqui a palestra de hoje, mas depois nós vamos dar continuidade nesse tema, ok? Por esse momento, por esse fato, a todo momento, diga, sou filha de Deus. Quando fizer meditação em Shinsokan, na hora que estiver meditando, diga, sou filho de Deus. Sim, concorde, sou filho de Deus, porque você está falando, eu sou filho de Deus, mas subconsciente pode vir do inconsciente aquele pensamento que nada, você é pecador. Não, sou filho de Deus. Sim, sou filho de Deus, sou filho de Deus. Sou filho de Deus, sou vida perfeita de Deus. Repete, 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 para gravar fortemente no seu subconsciente. Muito obrigado. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias para mudar a sua história. Com grande sabedoria em palavras simples, este livro vai surpreender você. Fé, modo de viver, família, superação, amor e gratidão, eu e o outro, são temas encantadoramente envoltos por histórias curiosas e tocantes, pela tradução delas para o dia a dia e por dicas práticas que transformam a vida de quem as aplica. O autor, preletor da sede internacional Fernando Antônio Mendes Marques, é um palestrante experiente que transmitiu para a forma de texto a sua narrativa espontânea que cativa públicos no Brasil e no exterior. Siga reto, sempre em frente. Eis um conjunto de histórias capaz de mudar a sua história. Garanta já o seu exemplar acessando nossa loja virtual em livrariasni.org.br ou ainda pelo WhatsApp 11 5074 4180. Siga reto, sempre em frente.